Tem filmes de terror que assustam pelos sustos, né? Outros pela violência, mas existem aqueles que causam desconforto porque traz monstros, né? E existem uma história trágica. E é exatamente isso que acontece em Pumpkinhead, um clássico cult aí de 1988. Mistura terror sobrenatural, vingança e uma atmosfera sombria que continua funcionando até hoje. Dirigido aí por Stan Winston, um dos maiores nomes dos efeitos especiais de Hollywood, o filme apresentou ao mundo uma criatura que acabou se tornando uma das mais marcantes do terror dos anos 80. Mas antes de continuar, já se inscreve aqui no Reprise Cult. Toda semana tem dicas de filmes clássicos, né, cults esquecidos e verdadeiras joias do cinema que muita gente nunca ouviu falar. Então ativa aí o sininho para não perder os próximos vídeos, né? E vamos para a história, tá? E a história acompanha o Ed Hurley aqui, um homem simples que vive em uma área rural isolada dos Estados Unidos e cria sozinho seu filho Billy. Logo no início, o filme dedica um bom tempo para mostrar a relação entre os dois. E isso é importante porque tudo o que acontece depois ganha muito mais peso por causa desse vínculo. Enquanto o pai e filho levam uma vida tranquila, um grupo de jovens da cidade chega à região para passar alguns dias se divertindo. A diferença entre os visitantes e moradores locais fica evidente desde o começo. E essa convivência acaba preparando o terreno para uma tragédia que muda completamente o rumo da história. Sem entrar em grandes spoilers, um acontecimento devastador faz Ed ser consumido pela dor. Incapaz de aceitar o que aconteceu, ele procura uma forma de obter justiça. Só que essa busca acaba levando o personagem para um caminho muito mais sombrio, tá, do que ele imaginava. É então que surge uma misteriosa feiticeira conhecida na região por realizar rituais antigos. Segundo as lendas locais, ela conhece uma maneira de invocar uma criatura demoníaca chamada Pumpkinhead. E aqui está um dos diferenciais do filme. Pumpkinhead não é apenas um monstro que aparece para perseguir pessoas aleatoriamente, tá? Ele funciona quase como uma manifestação física da vingança. Quanto maior o ódio e o desejo de punição, mais forte parece ser a ligação entre o invocador e a criatura. Quando Pumpkinhead finalmente surge em cena, o filme revela seu maior trunfo. O visual do monstro é simplesmente impressionante. Com um corpo alto, magro, deformado e quase esquelético, a criatura transmite uma sensação constante de ameaça. E o mais interessante é que tudo foi criado com efeitos práticos, né, sem depender de computação gráfica. Aliás, se você gosta de filmes de monstros, né, dos anos 80, recentemente eu trouxe aqui no canal Reprise Cult, tá? Um vídeo sobre Howlhead Rex. E apesar de os dois filmes serem bem diferentes, eles apresentam uma época em que os monstros tinham presença física de verdade, graças ao trabalho de maquiagem e efeitos práticos. Então depois vale a pena conferir esse vídeo também, tá? Conforme a criatura inicia sua caçada, a atmosfera fica cada vez mais pesada. Florestas escuras, estradas desertas, cabanas isoladas e uma sensação constante de perigo transformam o ambiente em praticamente outro personagem da história. O mais interessante é que Pumpkinhead nunca se resume apenas às cenas de terror. O verdadeiro conflito acontece dentro de Ed Hurley. Tá? À medida que os acontecimentos avançam, ele começa a perceber que certas decisões possuem consequências que não podem ser desfeitas. O desejo de vingança, que parecia trazer algum tipo de alívio, passa a cobrar um preço cada vez maior. E é justamente aí que o filme se diferencia de muitos outros longas do gênero.
Em vez de apresentar apenas uma sequência de perseguições e mortes, a narrativa aqui explora o impacto emocional das escolhas dos personagens. A mensagem é clara: quando alguém se deixa consumir completamente pela vingança, acaba se tornando prisioneiro dela. Outro ponto que merece destaque é a direção aqui, Stan Winston, tá? Muita gente conhece o seu trabalho pelos efeitos especiais de clássicos como Aliens, né, o Predador, mas Pumpkinhead, né, mostrou que ele também sabia criar uma narrativa envolvente e visualmente marcante. A fotografia ajuda muito nessa construção também. O filme utiliza sombras, neblina e iluminação baixa para criar uma sensação constante de mistério. Mesmo nos momentos mais calmos existe a impressão de que algo terrível está observando das sombras. Com o passar dos anos, Pumpkinhead conquistou um status cult entre os fãs de terror. Talvez ele não tenha alcançado a popularidade de franquias gigantescas, né, do gênero, mas construiu uma base fiel de admiradores justamente por oferecer algo diferente. A criatura continua sendo uma das mais memoráveis da década dos anos 80, e o filme permanece como uma excelente combinação de terror sobrenatural, atmosfera sombria, tá, e drama humano. Se você procura um terror que vá além dos sustos fáceis e apresente uma história carregada, né, de tragédia, culpa e consequências, Pumpkinhead é uma ótima escolha. Mais de 3 décadas depois de seu lançamento, ele continua provando que um grande filme de monstro não depende apenas da criatura, depende também da história por trás, né, dela. E nesse aspecto, Pumpkinhead continua sendo um dos filmes mais interessantes e subestimados também do terror dos anos 80. Agora me conta nos comentários, você já assistiu Pumpkinhead? E qual é o seu filme de monstro favorito daquela época? Vou ler os comentários e responder a galera. E se você gostou do vídeo, né? Compartilha, comenta, se inscreva no canal Reprise Cult, tá? Para não perder aí nenhuma dica. Então é isso, pessoal. Fui.